A gente costuma ter uma máxima que a gente traz para a energia solar, que é uma frase de Jorge Paulo Lemann, um dos donos da Ambev, de que o mesmo trabalho que você tem para ter um sonho pequeno, você vai ter para ter um sonho grande. Então, por que não sonhar grande? Seja bem-vindo ao Energizei Cast, o podcast que veio para energizar você e os seus negócios de energia solar, batendo um papo sobre o mundo das energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Fala, fechador, seja muito bem-vindo ao Energizei Cast. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, fundador do Instituto Solar, e hoje nós vamos falar sobre como vender projetos de médio e grande porte de energia solar. E para isso nós vamos ter aqui o nosso convidado Carlos Hugo, ele que é engenheiro ambiental, mestre em políticas de sustentabilidade pela Universidade Federal do Ceará, a UFC. Ele é atuante no setor desde 2018 e é assessor de sustentabilidade da Way Sustentabilidade, uma das maiores empresas integradoras também do Norte e Nordeste, mas muito mais que integradora, né? Nós já tivemos aqui o Simon, também lá da Way, falando um pouquinho sobre a história, e hoje a gente vai ouvir um pouco mais dessa história por outro ângulo, através do nosso amigo Carlos Hugo. Hugo, você prefere ser chamado de Carlos ou de Hugo? Mas tanto faz, a forma como ficar melhor para você. Perfeito, então vamos lá. O nosso papo hoje, vou adotar Hugo, tá bom? Tranquilo. Hugo, o nosso papo hoje vai ser muito relacionado a grandes empresas, né? Eu acho que isso é o sonho de muitos integradores, porque é comum a gente ouvir aquela reclamação do caramba, o mercado tem muita gente vendendo, tá ficando difícil, o preço está baixando, e às vezes quando a gente sobe de patamar, tem um certo oceano azul, né? Naquela região, a concorrência muitas vezes é menor, e eu acho que esse vai ser um papo bacana. Mas antes da gente entrar nesse ponto, queria que você se apresentasse aí para a turma, quem é o Carlos Hugo, contar um pouquinho da tua história. Pronto, sou Carlos Hugo, né? Trabalho no segmento de energia solar, né, e sustentabilidade desde 2018, mas a minha trajetória ela é um pouco atípica, né, no segmento. Minha primeira formação é em História, né? Eu fui professor da rede estadual durante um bom tempo e sempre gostei da temática de sustentabilidade. Foi por isso que eu fiz uma especialização na Universidade Estadual daqui do Ceará em Planejamento e Gestão Ambiental, e isso foi me despertando mais olhares para o mercado, né? E dentro da especialização eu terminei identificando dois segmentos muito importantes para essa área de energia solar e sustentabilidade, que é um termo mais atual, né? Desenvolvimento sustentável era um termo que se usava antigamente, que é principalmente a área dos resíduos e a área de energia renovável. Então, são dois temas que terminam sendo muito mais fortes e eles terminam permeando toda a nossa sociedade. Isso foi amadurecendo na minha cabeça e eu continuo a dar aula. Eu sempre trabalhei com turmas de ensino médio, né? E no final da minha carreira como professor, eu estava trabalhando com as turmas de terceiro ano voltadas à preparação para o Enem. Todo ano eu fazia o Enem, né, para preparar melhor os alunos do ano seguinte. E num belo ano deu um estalo na minha cabeça, eu chuto o balde agora, eu não faço mais. Então eu terminei para além de fazer o Enem, terminei me inscrevendo, né, busquei os cursos na área de sustentabilidade que existiam, gestão ambiental, tecnólogo em meio ambiente, e aí eu achei a engenharia ambiental, né, que depois veio a ser engenharia ambiental e sanitária. Me inscrevi sem muita expectativa, eu já estava, né, 10 anos fora do mercado de estudar para alguma coisa, mas para minha grata surpresa, terminei sendo contemplado aí com a vaga no Instituto Federal, né? Foi quando eu decidi começar a sair da carreira de professor e investir nessa área que eu estava estudando. Terminava ficando uma coisa muito corrida e muito estranha até certo ponto, porque eu estava dando aula de História do Brasil pela manhã e estudando álgebra linear de tarde. Então era uma coisa completamente surreal naquela época. Tive que pegar apostilas da minha época de terceiro ano para rememorar, aí principalmente essa parte de matemática, uma parte mais específica,
nesse sentido, mas acreditei no meu sonho e fui investindo. Saí totalmente da área de professor, né, e comecei a trabalhar com outras coisas. Trabalhei também na área de material de construção, com a distribuição de material de construção. Fui entrando na engenharia em si, mas direcionado especificamente para a sustentabilidade, que era o meu sonho. E aí, quando deu 2018, já comecei a investir mais na energia solar, que estava despontando, já estava, na verdade, já numa curva ascendente. Foi quando eu conheci, né, os meninos da Way Sustentabilidade, né, uma empresa até então nova no mercado, mas que já fazia parte de um grupo, o Grupo Arcos, né, com arquitetura e construção. E fui convidado a fazer parte desse sonho e estamos aí desde 2018 na batalha desse segmento que se mostrou muito sólido e que vem crescendo a cada dia mais. Cara, show de bola. Eu compartilho um pouco da sua história em alguns pontos. Professor, há mais de 10 anos aí também em sala de aula, compartilhando conhecimento com a turma. E Instituto Federal, que até pouco tempo atrás eu dizia que era a minha segunda casa. E aí eu refleti um pouco sobre o assunto e eu percebi que era a primeira. Porque eu passei mais tempo lá dentro do que dentro do meu próprio quarto da minha casa. Considerando aí que eu entrei no ensino médio, depois fiz a faculdade, fiz um tecnólogo. Então, acho que eu passei mais tempo dentro daquelas salas ali do que meu quarto da minha casa, né? Então, sou muito grato, inclusive, por essa instituição. E, Hugo, qual que é a diferença, já entrando aqui na nossa temática, o que é que difere, na tua opinião, um cliente grande de um cliente pequeno de energia solar? Basicamente, o processo, né, o volume de processo que vai ser realizado, né? A gente costuma ter uma máxima que a gente traz para a energia solar, que é uma frase de Jorge Paulo Lemann, né, um dos donos da Ambev, de que o mesmo trabalho que você tem para ter um sonho pequeno, você vai ter para ter um sonho grande. Então, por que não sonhar grande? Né? Então, nesse sentido, traçando um paralelo, o mesmo procedimento, os mesmos protocolos para realizar um pequeno projeto, ele é para realizar um projeto grande. No entanto, esse projeto grande, ele tem uma outra pegada muito mais direcionada à perspectiva da sustentabilidade em si. Então, o foco que a gente aborda, e aí a gente também já passa a trazer algo mais direcionado à questão de investimento em valor, né, é muito maior. Então, projetos de grande porte são principalmente direcionados a empresas, né, e essas empresas buscam estar, hoje em dia, agregando muito mais valor às suas marcas, trazendo aí as perspectivas de sustentabilidade para dentro das suas empresas, né. É um diferencial da Way Sustentabilidade hoje no mercado. A gente presta toda uma assessoria também de marketing, de conteúdo, de treinamento voltado para que essa instituição, essa empresa ou essa marca possa agregar esse valor a ela, né? Não simplesmente ter aquele desconto, aquela perspectiva econômica na sua conta de energia, né? Ela possa agregar, possa trazer muito mais benefício a um escopo maior de usufruto do investimento em sustentabilidade que ela vai fazer. Legal. Tu consegue me exemplificar, assim, de algum cliente, por exemplo, um case, né? Como que essa pessoa aproveitou essa questão da sustentabilidade para apresentar no seu marketing, para, de repente, mostrar esse número para o consumidor daquela marca, né? E se posicionar de uma forma mais diferenciada no mercado? Pronto. Hoje, por exemplo, nós estamos aí com aproximadamente umas 4 empresas bem especificamente nesse perfil que você está falando, né? Bem específicas nesse perfil. Nós temos aí uma empresa que ela é uma mineradora, né? Ela trabalha com um processo que muita gente identifica como um processo um pouco agressivo para o meio ambiente, mas que através de investimento em geração da sua energia de uma forma sustentável, ela está tendo um ganho de valor, né? Ela está mostrando que a gente pode mitigar, a gente também pode investir em sustentabilidade, mesmo que a nossa atividade principal traga algum impacto, né? E aí também é algo que a gente sempre procura desmistificar
no segmento como um todo, que todas as atividades do ser humano, né, elas vão provocar um impacto no meio ambiente. Então, quanto a isso, a gente não pode fugir. O que a gente tem que fazer isso é de uma forma mais racional e de uma forma mais mitigada possível, que a gente diminua esse impacto. Nós temos também aí um dos melhores hotéis do estado, que hoje que a gente está, inclusive, em fase de conclusão do projeto deles, que eles já estão investindo de que, para além do bem-estar, né, para além do investimento em saúde mental, no descanso, no que aquele hotel pode fornecer, ele também traz benefícios para o meio ambiente, né? E um dos diferenciais também que a gente procura exaltar são que formas a energia solar traz esse benefício. Não é simplesmente a economia financeira, ela traz uma diminuição de emissão de gás carbônico para a atmosfera, a gente quantifica isso nas nossas propostas comerciais, ela traz uma diminuição de necessidade de água para a geração de energia, né, através das fontes convencionais, que é a hidrelétrica. A gente traz também uma quantificação de diminuição de madeira, por exemplo, quantas árvores estão sendo evitadas de serem derrubadas, estão sendo preservadas para poder gerar energia solar. A gente traz essa equiparação de valores. Então, fazendo isso, a gente acredita que consegue acrescentar. A gente também tem escola, e aí as escolas, né, tem uma pegada muito mais na perspectiva da educação ambiental, e aí já faz um pouco do meu métier, e também é uma das coisas que eu mais acredito, é o investimento na perspectiva de educação, e especificamente na educação das crianças, né, que são os grandes multiplicadores que a gente tem aí hoje no mundo, na nossa sociedade. A gente vê que é muito difícil você conseguir convencer um adulto sobre uma perspectiva mais sustentável. Mas se a criança olha para o seu pai e diz, papai, você está fazendo errado, você está jogando lixo errado, isso daí já tem um impacto maior. E são elas que vão ser os futuros adultos que vão estar multiplicando. Então, já pesa na consciência, né? Já. E aí a perspectiva do adulto já entra muito mais na questão da consciência. Mas a gente acredita que fomentando essas perspectivas de base, principalmente educação e valor, a gente acredita que vai fazer um diferencial ainda muito grande. Legal, e o nome sustentabilidade já está no nome da empresa, né? Então, acredito que deve ser uma marca registrada de vocês, levar muito isso para o cliente. Né? Isso. E é até interessante, Hugo, porque existe um movimento do mercado que fala muito assim, cara... Não vende muito sustentabilidade não, porque o que a galera quer saber é do bolso. E de certa forma, é como se vocês fossem na linha contrária disso, né? E essa linha contrária está sendo benéfica a gente, né? É uma perspectiva muito disruptiva que a Way traz para o mercado, né? A gente iniciou também levando essa temática da energia solar, e isso remete muito à questão financeira, à questão de equipamentos. Foi quando a gente, né, ao longo das nossas andanças aí pelo interior e conversando com os mais variados clientes de pequeno porte, cliente residencial, cliente de grande porte, industrial, a gente foi vendo que o próprio mindset das pessoas estão mudando, né? O acesso à informação, as redes sociais estão aí, a internet está difundida em larga escala, isso favorece com que a informação chegue de forma melhor às pessoas. Então, sei lá, para te dar um parâmetro, 2018, 2019, onde a gente já estava aí desmistificando o que era energia solar para as pessoas, o pessoal a gente falava sobre a marca dos equipamentos, querendo levar a referência das grandes empresas que estavam no mercado, que isso impacta diretamente na questão das garantias e qualidade, etc. As pessoas não queriam nem escutar a respeito disso. Não, mas eu quero saber quanto foi que deu mesmo a proposta, aí a gente falava, aí ficava. E a gente sentava nas reuniões e ficava, certo, mas como é que a gente consegue fugir disso? Porque o preço é a última coisa, né? Você tem que entender o que é que você está adquirindo, você tem que ter ciência para que você está adquirindo, para depois você entender a questão de quanto vai sair o teu investimento. E aí você vai ter que identificar se aquilo vai ser viável ou não para você. Então, nesse meio, a gente começou a entender de que a gente poderia levar muito mais para o mercado do que vender equipamentos que vão gerar economia. E aí o próprio nome da empresa foi mudado, antes era Way Energia Solar, e aí depois a gente entendeu que sustentabilidade é realmente o que está no nosso DNA, e trazendo, acrescentar isso, e hoje a gente consegue levar isso facilmente para os clientes,
né, consegue levar isso facilmente para os nossos parceiros. A gente hoje, graças a Deus, somos identificados no mercado como uma empresa que tem esse diferencial. Então, uma coisa que acontece, né, e é muito gratificante para a gente, são clientes olharem para a gente de uma forma muito direta e falarem, olha, vocês nem eram a proposta mais em conta que eu tinha, mas eu preferi fechar com vocês pela segurança, pela credibilidade e por tudo que vocês oferecem mais do que somente a proposta. Então, isso para a gente é onde a gente chega ao ápice do entendimento de que estamos no caminho certo. Hugo, hoje a gente vai focar aqui em clientes de grande porte, né? Mas como a gente até conversou antes, vamos falar agora não exatamente como Hugo, mas como empresa, né? Isso quer dizer, se hoje eu vou colocar a minha operação para focar em clientes de médio a grande porte, estrategicamente, isso significa dizer que eu vou excluir a galera de pequeno porte? Não, de forma nenhuma. O mercado hoje no Brasil ele é composto de aproximadamente 80% a 85% de clientes de pequeno porte. Então você nunca vai poder desmerecer uma gama tão grande de clientes. Mas quando você busca estratégias para atingir o mercado, são estratégias diferenciadas, né? O cliente de grande porte, ele lida muito mais com a perspectiva de retorno de investimento, ele lida com a questão de payback, ele quer um algo a mais para sua marca, ele quer agregar valor, ele busca uma perspectiva, às vezes, voltada para o mercado internacional. Se ele for exportador de algum produto, isso é extremamente essencial para ele, né? É algo que a gente vem identificando muito hoje nos nossos clientes que trabalham com exportação, né? O mercado externo, ele exige muitas das vezes que aquele fornecedor dele tenha alguma certificação ambiental, trabalhe com práticas sustentáveis, né? A gente já tem aí muito difundido hoje no mercado, né? Uma siglazinha que muita gente já está começando a ver de forma mais maciça, que é o ESG, né? Que é o Environmental Social Governance, ou governança socioambiental nas empresas, e que isso vem ganhando cada vez mais força, né? Então as estratégias elas são diferenciadas, a abordagem, um dos jargões que a gente usa no mercado é que o namoro ele é mais longo, né? Quando o cliente é de grande porte, porque não é simplesmente você chegar para um cliente que vai estar tratando aí de investimento na casa, né, de R$ 1 milhão que ele vai resolver em uma semana. Esse cliente ele também já é muito mais seguro, e aí entra a perspectiva que eu te falei da difusão da informação. Ele é um cliente que ele já pesquisou a tua empresa, ele já pesquisou o teu portfólio. Ele muitas das vezes conhece clientes que já são seus, então ele já trocou algumas informações. Então quando você senta para conversar com ele, ele vai querer entender o que é mais que tu pode dar para ele, porque o grosso ele já sabe. As informações básicas sobre equipamentos, ele já tem às vezes até um entendimento de como é que ele vai utilizar aquilo ali, mas ele quer se sentir seguro daquele investimento que ele vai estar fazendo e que a tua empresa vai dar todo o suporte. Então isso hoje é o que nós buscamos trazer de forma mais maciça, como o nosso diferencial, porque é onde a gente acredita que segurança, credibilidade, né, e certeza, dá a certeza para o nosso cliente que ele vai estar assessorado. Desde a hora que a gente senta para conversar sobre a primeira perspectiva de negociação, até o pós-venda, até quando ele precisa de um relatório, até quando ele tem algum problema relacionado à concessionária, que a gente está lá junto dele. E isso eu acho que é um dos grandes diferenciais também que a gente consegue trazer nessa perspectiva de direcionamento de performance. Uma vez que você fala que 85%, né, dos consumidores são de pequeno porte, isso é um fato, e eu estrategicamente quero trazer também um cliente de grande porte para o meu portfólio, eu imagino que a nível de gestão de empresa, eu preciso separar as coisas em caixinhas, né? Então, vou ter ali a caixinha do cliente de pequeno porte, caixinha do cliente de médio e a caixinha do cliente de grande. Como que tu sugere hoje uma boa organização, estrategicamente falando mesmo, para o integrador que hoje pensa em se estruturar melhor, em se profissionalizar? Como que o cara divide a equipe comercial? Como que ele pensa estrategicamente? Poxa, será que eu boto o Hugo aqui que tem 1000 projetos de residencial instalados, vendidos por ele,
e agora eu simplesmente boto ele lá para vender grande porte? Ou será que eu separo a equipe comercial, esse aqui é especialista em grande, esse é pequeno? O que é que tu sugere hoje como uma boa organização para isso? Pedro, eu acredito que naturalmente, né, e de forma orgânica, os perfis de pessoa, né, que vai estar trabalhando à frente, principalmente na área comercial, eles afloram, né? Então, de uma forma muito tranquila, eu acredito que dentro das empresas você identifica aquela pessoa mais dinâmica, aquela pessoa que é mais técnica, aquela pessoa que tem aí um network mais voltado para pequeno, médio ou grande porte, né? E eu acredito que um outro jargão que se usa muito no mercado é que o sol está aí para todos, literalmente, né? Então, não tem uma questão de diminuição ou aumentar o valor de quem atende grande porte ou quem atende pequeno porte. Eu acredito que são perfis, né? E o cara ele pode ser muito bom naquele perfil que ele tem. Isso impede que ele possa vir a estar galgando novos patamares, atender clientes de outros portes maiores? Não. Eu acredito que tem que existir preparação, conhecimento, né? Acho que essas duas coisas elas são essenciais para que você possa estar se estruturando para, de repente, mudar o perfil da empresa como um todo ou o seu perfil como profissional, né? Se eu sou um cara que eu tenho 1.000 clientes de pequeno porte, mas eu queria atender clientes maiores, eu queria chegar a atender essa perspectiva, então se qualifica. Então vai procurar entender um pouco sobre clientes de grupo A, né, que para quem é do segmento entende que são os clientes que têm um maior consumo, vai entender um pouco mais de Mercado Livre, que é aí uma temática que está muito em voga hoje em dia, que são clientes de grande porte, vai procurar se qualificar para que você possa também atingir, né? E o cara que está no grande porte, então ele chegou ali no topo da montanha e tal. Não, esse cara também tem qualificação para atender um pequeno porte, né? Então, eu acredito que é muito mais uma diferenciação orgânica que automaticamente você vai identificando. Mas a estruturação com um corpo técnico bom e em investimento em qualificação, em treinamentos, em conhecimento, eu acho que isso daí é primordial. Legal, é natural, né? De certa forma, a organização da própria equipe. Cara, acho que vamos lá, de professor para professor, acho que para deixar até mais didático o nosso papo, vamos separar aqui em caixinhas, vamos definir, essa definição não precisa estar escrita em livro nenhum, né? Mas aqui para o nosso papo, vamos definir financeiramente falando, e até para a turma entender aqui em que frequência a gente está começando, o que seria um cliente de pequeno porte, médio e grande financeiramente? Cliente pequeno porte é aquele projeto de 25 a 40 mil, de médio é de tanto a tanto, para que a gente deixe bem didático mesmo o nosso papo hoje. Pronto, em termos numéricos, fica melhor realmente a gente falar em quantificação financeira, né? Em quilowatts talvez desse um pouquinho de... Dá mais trabalho fazer a conversão, Dá mais trabalho fazer a conversão, mas vamos lá. Cliente residencial médio hoje, ele tem um consumo de aproximadamente entre 500 e R$1.000, né? Então, um projeto entre 500 mil e R$1.000 de consumo, hoje está girando em torno de 30, 35, 40 mil reais. Passando dessa faixa, né, a gente já pode entender que a gente está entrando em projetos que estão alcançando um pouco de médio porte, né? Mas aí, obviamente, a gente tem aí um pouco mais de caminhada aí. Mas um projeto de médio porte seria um projeto de aproximadamente 150, 200 mil reais. Já passando ali da casa dos 100 para cima, né? Já passando da casa dos 100, eu até diria entre 150 e 200, né? Porque a gente ainda tem também comércios e alguns negócios que têm um consumo semelhante a um residencial. Às vezes eles têm algum pico de alteração em algum mês de maior ou menor funcionamento, né? E projetos de grande porte a gente já poderia classificar aí usinas, né? Já entra numa nomenclatura de usinas, que seriam projetos acima de 350, 400, meio milhão para cima. Aí, assim, tu gosta de dizer que, tecnicamente falando, é quando a gente vai para o solo, na tua visão, de certa forma? Porque a gente... Na maioria dos casos? Na maioria dos casos, porque a gente já entra aí em uma das limitações que é a questão de área, né? A energia solar, em termos de coberta, tem uma limitação natural que é a perspectiva de área.
E quanto maior o projeto, maior demanda de área. Então, não são tantos clientes que a gente identifica que tem esse perfil e que tem área de coberta suficientes para poder comportar, né? Haja vista aí que sejam galpões, logísticos, empresas de grande porte. Mas, via de regra, realmente, esse modelo, esse nicho de projeto já vai se encaminhando para instalação em solo. Legal, então vamos lá, minha turma, vamos resumir aqui, né? Nesse papo, vamos considerar cliente de pequeno porte, digamos aqui 50 mil para baixo, médio porte é a turma que está ali 150, 200 e alguma coisa, e grande porte, digamos que 300, meio milhão para cima. O que subir disso a gente vai chamar de grande porte aqui hoje. Eu te pergunto, Hugo, o que é que tem na minha conversa e na minha postura diante de um cliente de médio a grande porte que não tem lá no cliente de pequeno porte? Eu diria que tudo tem, né? É uma coisa que a gente bate muito na tecla lá da empresa. Padrão de atendimento. Eu acho que isso é essencial. Porque o mesmo valor que a gente dá para um cliente de grande porte, que a gente vai negociar 1, 2, 3, 5, 10 milhões num projeto dele, a gente atende um cliente que tem ali uma conta de R$500, que o projeto dele vai dar R$30 mil. Então, a gente procura investir nisso e eu acho que é extremamente essencial. Isso para a segurança do cliente, aquele cliente. Óbvio que os clientes vão ter perfis diferentes de conhecimento, de estrutura de entendimento da informação que você está passando. E você também tem que entender, adequar aí a tua didática, a tua forma de se comunicar. Né? Muitas informações técnicas que você passa para um cliente de grande porte, às vezes não são necessárias para um cliente de pequeno porte, ou pelo menos não daquela forma técnica. Mas você precisa dar a segurança para o cliente. Então eu acredito que não tenha diferenciação. Existe uma diferença, sim, na didática que você vai abordar, na forma como você vai transparecer a informação. Mas eu acredito que o padrão tem que ser mantido o mesmo, até porque ele é teu cliente. De uma forma ou de outra, ele é teu cliente. Não interessa se ele é um cliente grande ou ele é um cliente pequeno. E nós, na Way, a gente trabalha isso de uma forma muito forte. Mesmo padrão de atendimento, mesma alegria no atendimento, abordagem, suporte, tudo. A gente procura tratar isso de uma forma muito séria e muito normal lá dentro. Legal. Eu me refiro, não é nem tanto em si a questão da qualidade do atendimento, né? Mas seria mais a nível de qual é a abordagem, qual é um determinado tema que tem na conversa com um cara de médio a grande porte que dificilmente vai ter a mesma temática numa conversa lá do pequeno porte, tá entendendo? Aquilo que eu já citei, né? Como eu já citei antes. O que seja voltado muito mais numa perspectiva de valor. Né? Um cliente de grande porte, ele é um cliente que ele quer, para além da economia, para além do retorno financeiro, ele quer algo mais. Então, ali você vai trabalhar com algumas informações de mercado, você vai entender se ele é na área da educação, se ele é uma escola, onde há a diferenciação que ele vai ter, se ele é uma academia, qual é a diferenciação que ele vai ter, está tudo interligado. Você está falando de sustentabilidade, você está falando de determinada forma de saúde, e uma academia trabalha com saúde. Se você vai estar abordando ali um hospital, né, em que diferenciação em termos de segurança energética você vai estar passando para aquele hospital, se você é uma indústria. Então, acho que isso se molda muito mais a que nicho de atuação daquele cliente, e aí eu acredito que é o estudo, né? É o estudo para entender o que é que aquele meu cliente e o que é que ele quer. É uma das coisas que a gente mais vê, né? E acredito que você também já ter se deparado muito com isso, é uma pessoa que chega para falar, não, eu quero fazer um projeto de energia solar porque eu quero economizar. E aí quando você começa a conversar, quando você começa a mostrar um mundo de informações que tem, o cara começa a ver outras possibilidades de investimento, o cara já deixa de pensar só na economia do negócio dele, eu vou reinvestir, eu vou pegar um dinheiro que eu tenho disponível com a linha de crédito, eu vou investir porque eu posso fazer isso, posso. Então, a segurança de informação, e quando você vai abrindo o leque de possibilidades que a energia solar traz, é onde eu acho que vai brotando, né? Eu acho que são as coisas muito naturais, assim como a gente estava conversando anteriormente, numa conversa onde vão brotando as informações, vão brotando as possibilidades, as oportunidades, e aí aquilo dali é que vai se jogar ali na mesa e a gente vai começar a diferenciar. Mas o cliente de grande porte, ele realmente
tem esse diferencial na perspectiva de valor, né? De agregar valor e trazer muito mais do que somente a economia, que é algo que é mais comum de se encontrar em clientes de pequeno porte. Ele identifica a economia, ele quer saber da economia direta, o impacto na conta de energia dele. Cliente de grande porte, ele quer muito mais para além disso. E aí é onde a gente tem que estar preparado para oferecer esse algo mais, né? Show. Tem uma pergunta que é muito rotineiro eu receber da turma que acompanha a gente aqui, que é: a galera tem dificuldade de chegar, de abordar, de prospectar clientes comerciais de médio e grande porte, porque a turma se sente muito à vontade conversando ali com o consumidor final, residencial, porque ele também é né? Mas esse cara, o integrador, muitas vezes ele nunca foi um comerciante, muito menos de médio porte, grande porte. Ele não tem noção quais são as dores, o que é que se passa pela cabeça ali dessa turma que está nesse patamar um pouco maior. E muitas vezes ele tem dificuldade de conversar, de se expressar com esse cara. Então, o que é que tu sugere para a turma que hoje sente esse bloqueio aí de não saber exatamente por onde começar uma abordagem, uma prospecção mesmo? O que é que tu sugere para a turma, um modelo de prospecção que ele possa se sentir à vontade, que seja mais tranquilo de executar? Para quebrar o gelo, né? Basicamente. Pedro, hoje em dia, a gente vê que o investimento realmente em conhecimento ele é muito importante, né? Ele sempre foi e ele vem se tornando cada vez mais importante. Então, às vezes você não tem um pouco de entendimento de como é que funciona a dinâmica, como é que funciona o dia a dia de um investidor, né? De um comerciante, de um dono de uma indústria, né? Então, investe em tentar entender, né? E aí a internet está disponível, existem vários cursos. Eu acredito que é só nessa perspectiva de se autoalimentar com conhecimento e também passar a prática, e obviamente a prática vai te trazer a sedimentação desse conhecimento, né? Porque também dentro da academia o conhecimento teórico ele é essencial. Ele vai estruturar a nossa base de atendimento, a nossa base de conversa, né, do que a gente vai tratar. Mas quando você passa a prática, e aí você começa a ver que 2, 3 clientes do mesmo perfil falaram 2, 3, 4, 5, 10 coisas diferentes, você começa a entender que, opa, eu posso pegar esse gatilho. Aí vem os gatilhos de negociação, os gatilhos de abertura, né? E uma das coisas também, assim como você falou, que muita gente falando, como é que faz pra gente poder conversar, eu não me sinto tão à vontade como abrir. É isso aqui que a gente está fazendo. Às vezes você está num jantar, às vezes você está numa mesa, num happy hour, às vezes você está num racha de futebol, e você começa a conversar e começa a trocar informação de uma forma muito natural, né? Para você não parecer aquela pessoa insistente que às vezes termina incomodando. Chato, né? É o chato da história. Lá vem aquele cara, ele vai querer te vender alguma coisa. Sempre tem aquela pessoa que pensa assim. Mas quando você vai conversando de forma natural, a pessoa ela vai despertar a curiosidade. Quando você traz uma informação mais técnica, quando você traz uma informação de mercado, você escuta a pessoa falar alguma coisa, esse cara aqui trabalha com cerâmica, ele trabalha com uma olaria. É chegar para ele e, cara, tu já viu que o mercado hoje está se movimentando assim? Você já viu que o banco tal está oferecendo linhas de crédito para o teu segmento? Aí o cara, mesmo, tu trabalha com o quê? E aí você já começou a conversa. Então eu acredito que a naturalidade, quando você vai se qualificando, quando você vai adquirindo informação, essa naturalidade vai fluindo, né? É a mesma coisa você fez também rememorar a minha época de professor, a minha primeira vez que eu fui dar aula, né? Cheguei numa escola, estava ali recém saído da faculdade, né? Tinha feito apenas as disciplinas de prática docente e estou ali, chego na escola, tá aqui a sua frequência, a chamada, tá, a sala tá. Eu, muito verdinho, vamos dizer assim, cheguei com a minha mochila, calça, tênis, cheguei na porta da sala e fiquei olhando para todo mundo, e o pessoal entrando, eu disse, já tá número bom de gente, vou entrar. Quando eu botei a minha mochila em cima da mesa, a primeira menina que estava sentada aqui na frente, quem é que você acha que é para estar botando a bolsa em cima da mesa do professor? Aí eu olhei assim, eu sou o professor. Então, assim,
É o frio na barriga que vem, mas é só com a prática, é só com o entendimento, é só com aquilo dali que você vai se transformando de forma natural. Eu, inicialmente, confesso, nunca me imaginei sendo professor, né? É um sonho que eu estou querendo retomar agora, né? Acabei de concluir, graças a Deus. E aí faço até uma menção especial à minha orientadora, a professora doutora Sueli Chacon, também é uma sumidade no assunto de sustentabilidade aqui no Brasil. Teve muita paciência comigo, né, para que a gente pudesse concluir esse mestrado e que isso também está me aflorando, já está aparecendo alguns convites e eu estou realmente pensando em retomar, né? O mosquitinho da docência não me deixou em paz ao longo do tempo. Continua lá, né? Continua lá. E aí isso vai se transformando natural, né? Nunca tinha pensado em ser professor, meus amigos que me conheciam, né, desde a infância diziam, cara, eu não imagino tu dentro de uma sala dando aula. Então, por causa do perfil, pelo jeito de ser, mas você vai se descobrindo. E eu acho que a área comercial ela também vai trazendo isso para você. Às vezes, não vou trabalhar com isso, eu não sei vender, eu não sei conversar. Você sabe conversar com uma pessoa? Sabe. Então você vai aprender. Ao longo do tempo vai aprender. Isso vai se transformando, isso vai entrando de forma osmótica, né? Isso vai virando algo natural e quando você vê, você já está criou o seu perfil, a sua forma. E aí é uma outra coisa que eu acho legal a gente tratar, que não existe modelo, né? Para quem quer trabalhar na área de energia solar, não existe o modelo, não existe aquele cara que atende o cliente assim, eu vou fazer igual ele. Não, a cópia, normalmente ela não sai muito boa. Você pode usar uma perspectiva de inspiração. Eu gosto da forma como aquele cara conversa. Cada um vai ter sua identidade, né? Eu acho legal as informações que ele trata, mas eu tenho que trazer isso para o meu perfil. Como é que eu vou abordar isso? Então, é aquela coisa que você vai descobrindo no dia a dia, como é que você vai trabalhar melhor. Legal, tu falou isso, eu lembrei, eu comecei a assistir aquele filme que saiu agora recente no Prime Video, acho que não foi nem no Netflix, acho que foi no Prime Video, que é o filme da Nike, né? Eu acho que eu peguei ali, acho que é os primeiros meia hora, ainda não assisti todo, mas tem uma parte da discussão lá que é muito legal, que na época, né, a Nike não era o que era hoje, né? A Nike era tipo a terceira e tinha a Adidas um pouquinho acima, 2% a mais do market share, a Nike tinha 17%, a Adidas 19% e tinha uma outra que era Converse, Converse, né? Se eu não me engano era isso, que traduzindo é como se fosse conversão, né? Alguma coisa do tipo. E os caras tinham tipo 54% do market share e hoje a gente não sabe nem quem é essa marca praticamente, né? No Brasil, assim, comparado ao tamanho que Nike e Adidas se tornaram. E aí tem um determinado momento lá que o cara da Nike, ele fica... Pô, por que a gente não tá crescendo, cara? Por que a gente tá caindo? O que é que tá acontecendo? E aí o outro instiga ele e fala assim, cara, o que é Nike? Quem é Nike? Qual é o que é que vocês trazem? O que é o nome? Aí ele até brinca, né? Adidas é o nome do dono com não sei o que não sei o quê. E aí a outra significa tal coisa, mas o nome Nike na época não trazia nada. E aí fica essa discussão, qual que é a personalidade que a marca tinha aí na época? Diferencial, né? Os caras não tinham, eles ainda estavam tentando descobrir, né? E aí esse pedaço do filme que eu assisti, ele até menciona lá o Just Do It, que hoje é uma marca super forte da Nike, né? Essa temática. E aí eles discutiram isso na época e é engraçado que o cara não gostou, né? Exatamente. O cara não gostou do Just Do It. E aí, aparentemente, eles tiveram ali no início essa dificuldade de identidade. E aí é legal você ver que... E aí ele fala isso no filme, né? Pô, tu não precisa copiar, tu não precisa... Tu tem que ser você. Porque quando você bota pra fora aquilo que você é, a identidade pessoal, teu valor, aquilo que tu acredita... As pessoas que compartilham daquele valor vão começar a te seguir. Exatamente. Tu não vai fazer todo mundo te seguir. Bastam as pessoas que compartilham do mesmo valor. Então, não é à toa que até esses malucos aí que existem pelo mundo, os caras que querem fazer assassinato em massa, por exemplo, sempre tem uma galera que vai seguir o cara,
Do mesmo jeito que se tem uma Madre Teresa aqui, vai ter um pessoal seguindo a Madre Teresa, porque os perfis se encontram, né? E aí ele fala muito isso, cara, uma vez que você bota essa identidade, as pessoas que compartilham esse valor vão te acompanhar. Eu acho que é a mesma coisa para o comercial, né? Uma vez que eu boto o meu tempero na venda, eu vou converter os clientes que também têm ali um certo match comigo, com o meu formato, com o meu jeito de apresentar. E outros não. Talvez vai ter outros clientes que eu até falo muito para integrador, né? Cara, existe perfil de cliente de preço também. Tem um cara que você vai morrer falando valores e na cabeça dele ele, qual é o preço? Qual é o preço? Qual é o preço? Não vai sair. Quanto é que eu vou pagar? Quanto é que eu vou pagar? E é o perfil do cara. E aí, quem que muitas vezes vai conseguir atender ele? O fulano lá que baixa preço, porque eles combinam, né? O integrador que só baixa o preço, o cliente que só quer o menor preço, e eles vão combinar. E muitas vezes ele não vai dar match comigo, contigo, porque o cara já quer colocar um pouco mais de valor, segurança e tudo mais. Então, eu achei legal tu ter trazido essa observação, porque serve muito para o integrador tentar encontrar a sua identidade enquanto comercial, né? Esse paralelo que você traçou com o filme é muito bom, né? Eu assisti o filme todo. Ele é um filme que ele desperta muitos insights, muitos, né? A história da marca Nike é excepcional desse ponto de vista. Ela era realmente a terceira marca e era uma marca de tênis. Quantas marcas de tênis não existiam na época? E todas eram muito padronizadas, né? Tinham muitos poucos diferenciais. E a Nike realmente tinha ali o seu nicho de mercado, que eram, salvo engano, eram mais os corredores. Isso. Era uma marca muito forte para os corredores, mas os corredores, no percentual global dos Estados Unidos, eram muito pequenos, era um percentual muito pequeno. Como é que eles poderiam se diferenciar? E aí é o que eu acho que é essencial. Primeiro você entender a sua identidade, né? A Way Sustentabilidade hoje tem essa identidade de bater forte nisso, né? A gente costuma dizer, nós nem somos a empresa mais barata no mercado, mas também estamos longe de ser a empresa mais cara. A gente gosta de praticar um preço justo. E esse preço justo, ele está direcionado à qualidade do que a gente entrega, segurança do que o cliente vai obter. Então, tendo em vista isso, a gente não pode trabalhar com a perspectiva de preço. Hugo, então tu está querendo dizer que o cara que quer preço, ele nem te procure. Não. A gente vai fazer o máximo possível para poder atender ele. Agora, se ele realmente estiver buscando apenas a perspectiva de preço, possivelmente, quase certamente, eu não vou ter condição de concorrer, né, com outras empresas que têm esse approach mais forte, né? Agora, se o cliente estiver buscando algo mais para além do preço, se ele estiver buscando valor, se ele estiver buscando outras perspectivas, aí eu tenho condição de atender melhor ele. E isso a gente consegue fomentar de uma forma muito maciça, se identificar, criar essa nossa identidade, trazer essa cultura para dentro da empresa. Hoje isso é uma cultura dentro da Way Sustentabilidade, é entender que a gente tem que oferecer algo mais, né? A sustentabilidade, é um conceito hoje muito amplo, né, do ponto de vista acadêmico, né, que a gente pode abordar. Ele é um conceito muito mais amplo, ele não diz só o que está relacionado ao meio ambiente em si, ele diz como você consegue produzir melhor com aquele recurso que você tem, como você consegue maximizar as tuas produções sem agredir tanto ao meio ambiente, diminuindo o consumo de matéria-prima, ou seja, é uma perspectiva muito mais ampla, né? Desde a tua vivência interna na tua família. Como é que tu consegue ser sustentável na tua família? Como é que tu consegue ter menos discussões dentro de casa, consegue ter uma fluidez de comunicação maior? Então isso aborda muito mais aspectos, que é o que a gente gosta de trazer. E eu acho que isso realmente a gente conseguiu sedimentar como sendo o nosso diferencial, né? Assim como a Nike depois começou a mostrar que o diferencial dela era ser diferente das outras, a gente também buscou dentro do mercado de energia solar aqui no Ceará, hoje, graças a Deus, Norte e Nordeste, buscar ser diferente do ponto de vista de agregar muito mais valor aos nossos projetos, aos nossos clientes, tanto que hoje a gente tem um índice aí muito bom de amizade com os nossos clientes, né? São clientes que indicam novos clientes, que a gente aborda, às vezes dão uma ligada para a gente para conversar, para perguntar alguma coisa. A gente encontra nada melhor
de entender o nível de satisfação do cliente quando você encontra com ele na rua ou num evento ou em algum canto, ele faz questão de te cumprimentar, faz questão de falar, pô, cara, estou muito satisfeito, muito obrigado, estou pensando numa expansão, ou alguém falou comigo e eu vou passar o teu telefone. Ó, isso daí é o que faz a gente ganhar o dia. É onde a gente tem a certeza de um trabalho bem feito e de que a nossa essência está sendo empregada ali, né? Eu gosto muito de trazer isso, porque essa minha trajetória completamente atípica, né, de quem trabalha na área da sustentabilidade, me fez ver que eu não ia conseguir ser aquele engenheiro tradicional, vamos dizer assim. Aquele cara que trabalha com números, um cara mais de projeto, de obra. Né? Eu vi que não, para poder me diferenciar nesse segmento, eu tenho que trazer algo diferente. O que é o algo diferente? É o que eu já vivi a minha vida, né? A gente é fruto da nossa trajetória. Hoje eu sou o que sou, muito em detrimento de tudo que eu já vivi até aqui. Então, essa experiência de ter o meu primeiro emprego, eu fui vendedor de loja de roupa. Né? Olha aí, depois de muito tempo, vim voltar a trabalhar na área comercial. E aí... Precisa lidar com gente, né? Precisa lidar com gente. E essa coisa que a gente vai identificando hoje em dia, ser muito forte, que é o estabelecimento de conexões. Né? Estabelecimento de conexão. Eu acho que hoje em dia você tem que despertar essas suas habilidades muito mais para além do que o que você está vendendo, né? Do que o que você está falando. Mas se conectar, e aí é o que tu falou, você consegue dar match com quem você está conversando quando você se identifica com aquela pessoa. E aí entram os perfis de cliente que vão se identificar com você de cara. Com a tua forma de falar, a tua forma de chegar, de se apresentar. Vão ter clientes que não, que vão ficar um pouco mais assim. Tá tudo bem, tá tudo certo. É só você tentar se adequar um pouco mais, ser um pouco mais maleável e ver até onde aquilo dali pode trazer frutos. Né? A gente vai entrar... Eu vou te fazer agora uma pergunta. E, na verdade, eu vou deixar tu pensando um pouquinho e vou trazer aqui uma outra informação para a turma. Eu quero entender um pouquinho de algum case que tu tenha tido, assim, de repente a tua venda mais desafiadora. Aquela que deu trabalho, que foi difícil, que de repente quase perdeu e... Enfim, uma história legal de alguma venda. Aí você pode tentar lembrando disso. E depois da venda mais memorável, que pode até que seja a mesma, né? Eu não sei. Mas aquela que, ou de repente a tua maior venda, que tu se sentiu ali numericamente satisfeito, né? Eu acho que seria legal a gente trazer isso. Quando você pensa, eu tenho duas coisas para falar para quem está nos acompanhando. Uma é fazer um pequeno merchan, né? Fazer um agradecimento. Esse episódio desse podcast está sendo patrocinado pelos amigos da Soul Energy, que estão contribuindo para que essa mensagem, esse podcast Energizei Cash chegue mais longe, chegue até você, conteúdo de qualidade como esse. Esses caras hoje eles estão aí, um dos top players, Norte, Nordeste. Então, se você não conhece, não deixa de visitar lá o site deles. Estão com uma série de equipamentos, módulos, kits completos, fechados, flexíveis para adicionar, remover. Então, você pode brincar muito lá na plataforma. E cá entre nós, eu já usei bastante essa plataforma e até hoje é uma das melhores a nível de acesso online que eu já vi. Então, já enfrentei aí cada um, assim, que às vezes você passa meia hora para escolher um kit e o bicho fica rodando ali lento. Então, é uma dica aí que eu te dou. Não deixa de acessar o site lá dos caras, que é muito bom e com certeza vai contribuir aí para o teu dia a dia de integrador. Enquanto a gente estava conversando, agora há pouco, eu e o Hugo, quando eu te fiz aquela pergunta... O que é que eu faço para abordar? E aí você falou, fala com naturalidade, se aproxima desses caras lá no racha, no futebol, no churrasco, seja onde for. Eu me lembrei de uma frase que eu acho que ela responde muito, né? Uma forma boa de se aproximar de muitas vezes um perfil de cliente que não está muito ali na minha realidade, já que eu estou muito mais no residencial. Pô, como que eu chego ali no cara comercial, médio, grande porte? E a frase é: esteja onde eles estão. Então, eu nunca vou vender para um empresário de médio, grande porte se eu não estou no mesmo ambiente que esse cara está. É difícil, né? Não adianta, eu posso morrer de fazer tráfego pago, colocar TV. É difícil, porque o cara, mesmo que seja uma propaganda na TV, entre a TV, o comercial e o olho no olho, ainda existe uma longa distância, né? Então, como que eu estou onde eles estão?
tem inúmeras formas da gente fazer isso. Uma super simples, que era a dica que eu queria trazer para você hoje, são os eventos. Então, por exemplo, praticamente todo mercado que existe no mundo, escolas, né? Você até citou escola agora há pouco. Toda escola nas capitais tem congressos, tem encontros, tem feiras, tem workshops. Em algum momento ali no centro de eventos da cidade vai ter a feira das escolas de ensino fundamental, de ensino médio. E quem disse que eu não posso dar um pulinho lá? Né? Quem disse que eu não posso marcar uma presença ali naquele tipo de evento? Então, às vezes é o jeito mais simples que você tem de fazer uma primeira abordagem, se aproximar. Outra forma, e aí vai uma dica aqui que a galera dos esportes gosta muito, né? Eu estava conversando com o Simon naquele dia, Simon me disse que gosta muito de CrossFit e tal. E aí a gente estava compartilhando as dores, né, do CrossFit também. E aí eu lembrei desse outro fato, né? Pô, hoje tá super na moda, você olha assim, tem 2 lugares que é fácil você encontrar empresário. Um é no esporte da moda, e outra no esporte um pouquinho mais antigo, mas que não sai da moda para esses caras, que é o Ironman. Então você pode ir para qualquer Ironman, vai ter a galera lá 40, 50, tudo empresário. Então treine, vá fazer o Ironman que você vai se aproximar de empresário. E outra coisa, a turma gosta muito de praticar esporte também, é um lugar que você pode estar. Então hoje, beach tênis aí, às vezes o cara vai, se aproxima, faz uma amizade legal. Enfim, olha para a tua cidade, onde é que esses caras se encontram? É num barzinho X? Quem que é um amigo em comum que de repente vocês podem começar ali a marcar uma presença e criar um relacionamento pessoal, tá bom? E aí dentro do pessoal, naturalmente, né, como o Hugo falou, de repente pode ser que aquilo que tu entregue seja aquilo que o cara tá precisando, né, Hugo? Você criar essas conexões, esses relacionamentos, só vai realmente fluir para o que você deseja se for de forma natural, né? Então os esportes eles são essenciais, porque o esporte, para além do teu objetivo, tá ali a saúde mental, a saúde física, e isso faz você se conectar às pessoas. Então automaticamente, se você está praticando um esporte, isso vai te trazer algumas conexões, vai trazer aquela pessoa que você se espelha, que ela é de alto rendimento, aquela pessoa que está no mesmo nível, que de repente, pô, você está praticando aonde? Pô, vamos se encontrar mais, vamos marcar um dia de treino, né? Então, assim, eu sou um amante de corrida, eu gosto muito de correr na rua, então eu encontro muita gente, troco muita ideia com as pessoas, e aí, naturalmente, elas conversam, pô, você trabalha com o quê, cara? E você faz o quê? Ah, eu tenho um negócio, eu tenho isso, eu trabalho com aquilo. E naturalmente organicamente você vai fazendo aquilo fazer parte da tua vida, né? Tem um outro jargão que é muito, muito comum e que se você não é visto, você não é lembrado, né? Então, realmente você está presente nos eventos, especialmente, você citou, mês passado a gente teve aqui em Fortaleza a presença da Intersolar, que é um dos eventos aqui para o pessoal do segmento, que é muito importante. Agora em agosto a gente vai ter a Intersolar, né, da América Latina, que vai ser lá em São Paulo. Então são momentos muito importantes. Se você está ali em contato com os fornecedores, você está ali em contato com outras empresas que estão orbitando no segmento de energia solar, mas que trazem alguma inovação, e de repente para o teu segmento tu nem imaginava que tem aquela solução, que tem aquela coisa, né? É um momento onde muitas das vezes, isso já aconteceu muito com a gente no começo, a gente frequentava as feiras e a gente conhecia pessoalmente o cara que atendia só por telefone, a gente conhecia só a voz. E aí, pô, cara, você vai estar na feira, falou, pô, cara, eu quero te conhecer, só escuta a tua voz. Então, você chegava lá, conhecia a pessoa que lhe atendia, e aí você já tem aquela identificação maior. Fortalece. E isso vai fortalecendo o relacionamento, e você está sempre se cruzando, né? É um segmento que hoje a gente já está, segmento de energia solar, matriz energética, né, solar no Brasil, ela já está aproximadamente em torno de 15% da matriz nacional. Então é algo que vem crescendo de uma forma quase que exponencial. Mas mesmo assim, o segmento de energia solar ele ainda é um nicho um pouco mais específico. Então você está sempre se cruzando, os nossos concorrentes, a gente está sempre se batendo aí no interior, como a gente diz, mas
sempre de uma forma muito profissional, de uma forma muito leal, a gente procura tratar essa forma e entender, volto a falar, o sol está aí para todos, a gente tem que buscar a nossa forma de brilhar. Estamos aí em apenas nem 2% ainda das unidades consumidoras usufruindo de energia solar, né? Então tem muita coisa pela frente. Enquanto tu falava, eu estava lembrando aqui de um testemunho pessoal, né? Ainda sobre essa questão do esporte, que, sei lá, um ano e meio, 2 anos atrás, eu mudei de academia. Eu fazia uma academia ali mais de bairro, mais baratinha. E aí eu vou para uma academia boa. E aí eu lembro que era tipo 2,5 vezes, quase 3 vezes o valor que eu pagava na anterior. E aí minha esposa pegou: Pedro, como é que pode? Você vai para academia mais cara, pra que isso e tudo mais? Aí eu deixo comigo. E aí logo no começo, relacionamento, sem nem pensar em vender, nem nada mais. Amizades, fazendo relacionamento. Eu fechei uma venda que, sei lá, pagou 2 anos de academia pra mim, tá entendendo? E aí eu lembro que eu usei isso como resposta até pra justificar em casa. Pô, tá aqui, ó. Você tava falando que academia, cara, não sei o quê. E às vezes é uma questão de público, né? Às vezes aquele público estaria muito mais propício a fazer investimento de energia solar que no daquele local anterior. Então, por isso, o estágio onde eles estão é muito importante, né? Principalmente para o cara que é comercial. Eu queria ressaltar um pouco esse exemplo aqui para você que está acompanhando, porque eu lembro muito de um vídeo que eu vi na internet, provavelmente você já deve ter visto também. Eu não sei exatamente quem é o cara, né? Mas é um vendedor dando uma dica, ele falando assim para o empreendedor, né? Cara, se você, empresário, bem soubesse, você pagaria para o seu comercial a melhor academia da sua cidade, de graça. Mas por quê? Aí ele falou: cara, nesse exemplo era vendedor de carro de luxo, né? Então, pô, se o teu vendedor vende carro de luxo, tu acha que ele vai achar o comprador lá na academia do bairro dele? Não vai. Então, era a dica desse comercial, desse vendedor, era justamente reforçando para os empresários uma forma de incentivar ao vendedor dele estar aonde o cliente dele estava, né? Então, eu pego muito isso e a gente usa para qualquer coisa. Então, pega essa frase aí, acorda todo dia, pô, onde é que eles estão? Onde é que eu posso ir? Onde é que eu posso me relacionar? E aí, eu acho que essa é a melhor forma de você sanar essa pergunta que eu recebo direto, Hugo. Como que eu prospecto médio porte? Como que eu prospecto grande porte? Eu não sei o que é que eu faço, eu não sei por onde começar. Eu acho que esse é um bom começo. Mas vamos lá, eu quero saber qual foi a venda mais desafiadora que você já fechou aí na tua história, né? Desde 2018 para cá. Cara, acho que dá para fazer um combo aí, né? Você me fez 3 perguntas, né? Que seria, de repente, uma que me deu uma maior margem, uma mais desafiadora. Na verdade, eu posso até te trazer 2. Uma das minhas primeiras, né, foi bem desafiadora porque praticamente, eu acho que eu vou ser até mais ousado. Eu vou dizer que todos os problemas, todos os empecilhos que eu podia ter tido naquele atendimento, naquele cliente teve, né? Principalmente o que foi pertinente à questão do financiamento, né? Ele é um amigo pessoal meu, dono de uma academia, né? E a gente conversou e tudo, e ele é um cara muito propício à perspectiva da sustentabilidade, isso facilitou demais, a nossa conversa foi muito boa. Fechou, beleza. Disse, ótimo, tranquilo. Vamos jogar pro financiamento. Ganhei, né? Tá, beleza. E aí, cara, você vai financiar por qual banco? Ele disse: vou financiar pelo Banco do Nordeste. Vale ressaltar aqui, né? Vou até fazer um parêntese aqui. O meu mestrado agora foi falando justamente pela linha de crédito do Banco do Nordeste, que é o FNSOL, né? Que é uma política pública extremamente essencial para a difusão e liberação de crédito no segmento, né? Tem uma das melhores taxas de mercado e etc. Mas também, como resultado do meu mestrado mostrou, que a perspectiva burocrática de facilitação para se chegar a esse crédito que tem que ser melhorada na instituição. Eles estão num bom caminho, mas eles estão longe de contemplar o que se espera, né, de um banco de fomento. Mas voltando para o meu cliente, na época,
meu amigo e cliente, quando ele falou, eu disse, tranquilo, ainda não tinha entendimento do que era o Banco do Nordeste, como eram os processos mais árduos dentro do Banco do Nordeste. Cara, foi esse financiamento, e foi para lá, e foi para cá, e pede garantia, e expira prazo de documento, e o gerente saiu de férias, e o que entrou para substituir saiu de férias, o terceiro que estava substituindo o primeiro também saiu de férias. Eu disse, pelo amor de Deus, o negócio não anda. E o cara que entrava depois para substituir o outro não conseguia ter acesso a todas as informações, ou seja, ele não podia fazer o negócio andar porque ele não estava a par do que tinha sido negociado, feito, proposto. O cliente já estava louco já em tempo de dizer, ele dizia, Hugo, cara, eu vou desistir. Não dá, eu continuo pagando a conta de energia e estou esperando esse recurso e já paguei tarifa e já fiz isso, aquilo, outro e já... Quando o negócio já estava para... Não, vai ser liberada aí a cédula de crédito e etc. Não, mas foi esquecido de fazer o levantamento da garantia. Não sei o que. Eu disse, não acredito. Não acredito. Cara, eu te juro que a gente cantou parabéns de um ano. Esse projeto ficou um pouco mais de um ano dentro do banco da instituição para poder ser liberado. Claro, era ali um pouco no começo, o banco teve um boom de pessoas atrás de crédito, aí o banco teve que se readaptar com pessoas, a perspectiva burocrática, as normas técnicas dele, a gente entende isso tudo, né? É dinheiro público, tem que ser realmente mais fiscalizado, melhor fiscalizado, mas o negócio andava a passo de tartaruga. Então eu digo assim, que eu acho que foi muito mais na amizade do que no comercial. Ele olhava, toda a vida que eu ia me reunir com ele, eu via a cara de tristeza dele e disse, cara, a tua dor é até maior para mim, porque eu te confirmei o negócio e não está funcionando. Mas um grande desafiador também foi um cliente que recentemente eu fechei, né? A gente teve esse trabalho aí que iniciou antes da pandemia. E é um hotel, né? Acho que eu até já citei aqui esse hotel, um dos maiores hotéis do estado, um hotel 5 estrelas e tal. E a gente iniciou a negociação antes da pandemia e existiam, sei lá, uns 5 concorrentes. E conversa vai, conversa vem, conversa vai, e começou a cair um, e começou a cair o outro, e começou a ser filtrado, quando a gente estava pegando gosto por botar o negócio pandemia. Um dos principais segmentos que foram afetados, né, com a pandemia, né, para além aí de todo mundo que infelizmente teve algum ente que perdeu, algum amigo, as vidas que foram perdidas, mas do ponto de vista comercial, do ponto de vista de business, né, o segmento hoteleiro foi um dos que foram principalmente afetados. Né? Lockdown, ninguém pode sair, como é que você vai trabalhar, conversar com um dono de um hotel que não tem hóspede, não está podendo ter hóspede? Uma folha de pagamento lá em cima, com estrutura enorme para poder dar conta, e aqueles funcionários dele precisando receber os seus salários para sobreviver. Então, enfim, toda aquela situação que todo mundo sabe como é que foi. E aí foi onde a gente sentou lá no escritório e começamos a tentar, e primeiro, ajudar ali os próximos, né, a nossa equipe, a entender todo mundo que estava passando, se dar força naquele momento, e depois entender como é que a gente ia trabalhar com essas pessoas esses clientes que estavam ali em ponto de fechar negócio, mas que não estavam vendo perspectiva. Naquela época, né, final de 2019 para 2020, ninguém fazia a mínima ideia de quando aquilo ia acabar. Então foi um cliente onde foi muito mais na perspectiva humana e que a gente adotou lá na empresa de, cara, vamos realmente continuar junto, mostrar para o cliente que a gente está junto, mas com abordagem de humano, uma abordagem de pessoa para pessoa. Perguntar como é que o cara tá, perguntar se ele está precisando de alguma ajuda, perguntar no que é que a gente pode ajudar, né? Depois a gente trata isso. Isso foi muito desafiador por todo esse período. Pós-pandemia, vamos começar a abordar, né? Todo mundo, aquela sede de fazer negócio e vamos para cima. Não, mas todo mundo ali ainda estava se recuperando dos impactos da pandemia. Estava todo mundo respirando, usou todo tipo de linha de crédito possível e imaginário que tinha para manter seu negócio vivo. Então, como é que ele ia reinvestir, entender esse momento, mostrar alternativas para os clientes? Acho que esse foi um dos pontos principais para a gente. E aí
foi passando até chegar novamente ao ponto do cliente dizer, ó, vamos retomar e já vou dizer de cara para você uma coisa. Aí o coração já deu aquela esfriada ali, assim, depois de tanto trabalho, depois de tanta conversa, será que esse negócio vai por água abaixo? E aí ele olhou muito tranquilamente para mim e disse assim, você é minha prioridade. Você foi o único que teve do meu lado desse tempo todinho. Aquilo dali pra mim me deu uma alegria tão grande, me deu uma tranquilidade de olhar assim, pô, cara. E para além do ponto de vista comercial, aquilo dali foi realmente uma preocupação com um cara que tinha um negócio, com várias pessoas trabalhando para ele, assim como vários outros clientes nossos, a gente fez isso. A gente sabia de alguma notícia que o governo estava dando, de linha de crédito, a gente mandava para os nossos clientes, a gente segmentava os clientes e indicava para eles, ó, cara, vá atrás disso daqui, isso aqui vai poder te ajudar. A gente estava tentando ajudar do jeito que a gente podia. Então isso foi muito importante e aí veio o desafio técnico depois de tudo isso, né? Aí, quando o negócio já sedimentado, aí veio o desafio técnico. Um hotel à beira-mar, equipamentos com resistência, certificações, como entender estrutura física, o hotel cheio de detalhes e como é que faz. Estacionamento do cliente sem coberta. Opa, vamos levar uma solução para ele para uma coisa que ele não tinha solução ou que pelo menos não estava ali a médio prazo uma solução para ele. Ou seja, foi muito desafiador e com o negócio concluso, né, já de uma forma, hoje a gente já está praticamente entregando a obra dele toda. O cliente toda a vida, né, está fora do país, está a qualquer canto, manda uma mensagem dizendo, cara, obrigado, me dá um feedback sobre, obrigado pela informação, tá tudo saindo como eu esperava e até melhor. Isso daí foi aquele desafio que a gente respira e diz assim, o negócio realmente funcionou. Cara, que legal. E é massa ver que ele reconheceu, né? Tipo, você foi quem esteve do meu lado esse tempo todo e então eu quero estar do teu lado também. Hugo, a gente está chegando perto do fim do nosso papo e aí eu vou agora para as perguntas inspiracionais, né? Muitos integradores que nos acompanham hoje, a grande maioria do mercado, na verdade, ela é feita de pequenos empreendedores que muitos sonham em ser grande. A gente sabe que tem muito temos Zé Faíscas por aí, né? Os caras que faz ali a coisa de qualquer jeito, mas tem muita gente também aí que faz a coisa direitinho e quer crescer no seu negócio, tem o sonho de ser um grande empreendedor. E aí vamos para as perguntas inspiracionais, né? Desde 2018 no mercado, um dos maiores Norte e Nordeste. Quantas centenas ou dezenas de milhares ou milhões de reais já passaram pela mão do comercial Hugo? Não necessariamente da Way como um todo. Hoje, posso te dizer que desde 2018 a gente dá esse desconto da pandemia, mas hoje já há algo em torno de 5, 6 milhões de reais já faturados aí em todos os projetos que passaram pela minha mão especificamente. Massa. Isso pesa na responsabilidade? Bastante. Pesa, mas é algo que para mim é motivador. Quanto mais responsabilidade para mim, mais me dá motivação de trabalhar mais, de entregar mais. Né? Então, quando você começa a adquirir uma certa propriedade, quando você começa a adquirir referência no mercado, isso te traz responsabilidade, mas isso também mostra que você está no caminho certo, né? Tendo em vista que os resultados eles vêm. Então, eu acredito que quanto mais responsabilidade, isso é para estimular e para te inspirar a melhorar cada vez mais. E, basicamente, eu acho que o que diferencia um colaborador de uma empresa que está lá no operacional para o CEO, digamos, que é o cara que muitas vezes vai ser quem ganha mais, muitas vezes, depende da empresa, né? É a responsabilidade, né? É o nível de responsabilidade. E nesse caso é bom, porque em geral, quanto maior a responsabilidade, maior o retorno também. Exato. Né? Cara, prazerzão bater esse papo contigo. Deixo você à vontade para mandar uma mensagem final aí para quem acompanhou a gente até aqui. O microfone é todo seu, o que você quiser falar, pode ser uma palavra de incentivo, enfim, vou confiar a você aí a esse momento, né? Aproveitar aí também se despedir, falar um pouquinho da Way,
dos contatos, quem quiser ou te conhecer ou se aproximar um pouco mais da empresa também. Pronto, primeiro agradecer, Pedro, esse convite, né? É sempre bom estar falando, né? Estar esclarecendo, estar podendo mostrar, né, o quanto esse segmento ele é um segmento extremamente essencial para a nossa sociedade como um todo e vem se tornando cada vez mais importante. A gente tem a abordagem da temática, né, do hidrogênio verde, as novas fontes alternativas de energia, e a energia solar ela é extremamente essencial. O que eu poderia dizer aqui mais especificamente para você que trabalha no segmento de energia solar é realmente procurar qualificação, ter determinação. A gente tem aí uma série de empecilhos, a gente tem muitas empresas surgindo, muitas empresas saindo também, e o que vai determinar o seu sucesso, a sua perenidade é qualificação, perseverança, né, e buscar realmente fazer o seu melhor. Eu acredito que o cliente ele detecta muito verdade, né, e o segmento de energia solar, por si só, ele é um segmento que ele tem muito essa abordagem do olho no olho, né? Você vê que, por mais que você invista em marketing, outras ações que são muito importantes, mas o cliente, de fato, ele gosta disso aqui, ele gosta de conversar, ele gosta de sentir a segurança em você. Então, eu acho que investimento em você, em conhecimento, em qualificação, eles são essenciais, né? A Oi Sustentabilidade é uma amostra disso, a gente está aí desde o começo, né? Desde quando o mercado foi surgindo no estado do Ceará, a gente começou a atuar. É uma empresa que trabalha muito forte nisso, nessa fidelização dos clientes, em trazer o cliente realmente para fazer parte da empresa, né? Vocês podem estar aí acompanhando no @Oi Sustentabilidade, né? O meu especificamente é @CHugoCS, né? É uma abreviação de Carlos Hugo Carvalho Silva, que é meu nome, onde a gente procura estar sempre trazendo informações, está sempre alimentando, né? Assim como esse podcast aqui, que é sensacional, a gente procura estar sempre também alimentando o segmento, alimentando as pessoas de sonhos e de novas perspectivas dentro do mercado. Show de bola, Hugo. Grande prazer. Galera que quiser conhecer um pouquinho mais ou do Hugo ou da Oi, já segue lá esses canais. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Inclusive, aproveitar para te dar uma surpresa aqui no comentário fixado desse bate-papo e também na descrição eu vou estar deixando o link para você se inscrever para um mais novo treinamento atualizado em cima da 14300 que a gente está lançando para o mercado. E a boa notícia, meu amigo Hugo, é que é um treinamento super completo que vai falar de formação da parte de projetos, instalação, comercial, legislação e tudo isso de graça. Ótimo. Então, em 8 aulas, você vai conseguir... E isso é um presente para comemorar 2 coisas. A primeira que é o mês do meu aniversário. Então, para comemorar o meu aniversário, eu vou dar um presente para a galera que está... Parabéns. Que está nos acompanhando. E a segunda é para comemorar o marco que nós chegamos há muito pouco tempo a 20 gigawatts de potência instalada na GD. Eu acho que isso é um marco muito forte. E para que a gente impulsione, profissionalize ainda mais esse mercado, eu quero muito presentear você que precisa, né, se profissionalizar, se posicionar melhor, saber como conversar com o cliente, estar a par das informações mais importantes. Então, se você quiser fazer a sua inscrição, não sei se já vai estar aberto no momento que você ver esse vídeo, mas clica no link que está aqui na descrição, garante a tua vaga, tá bom? A gente não sabe até quando esse presente vai ficar no ar, mas é um presentão, então corre, beleza? Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Deixa aqui no comentário o que mais te chamou a atenção desse papo aqui com o Hugo e o que é que você quer ver, qual que é a temática que você quer ver no nosso próximo papo. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.